Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma dica para vocês que eu usei, uma experiência minha e para mim foi 100% bom. E que hoje a gente tem muito, é mais comum do que a gente imagina ter cistos na mama. Principalmente o cisto d'água, que era o meu caso, né? Então, fiz a mamografia e também fiz a ultrassom. Fiz a mamografia, deu 5 cistos em uma mama e 3 cistos na outra mama. E eu fiquei bastante preocupada na época. Gente, como que eu fiquei preocupada? Porque, claro, né? E não era pequeno, tinha caroço que era assim, ó, parecia um ovo de codorna. Que eles são mais parecidos com uma uva, né? Mas tinha uns que estavam muito grande, muito dolorido, principalmente nessa região, assim, já próximo da axila, assim. E até mesmo quando eu colocava o sutiã, ele doía demais. De noite para deitar, então, gente do céu, não sei assim se a época, mas tinha época no mês que parece que ele inchava, que até os seios ficava assim, parece que maior, dolorido, você não conseguia nem tocar, até o sutiã assim incomodava bastante. E eu fui fazer a mamografia e aí deu 5 em um seio e 3 no outro seio. Aí passei pela médica, ela pediu para mim fazer então, eu tinha feito a mamografia, ela pediu para mim fazer a ultrassonografia para poder ver com mais detalhe e tudo, né? Porque ela disse que provavelmente seria o cisto de água, mas era para ter certeza, né? Para investigar melhor. Aí eu fiz a ultrassonografia e na ultrassom constou que era o cisto de água. Não existe um tratamento assim para esse cisto de água, porque os cistos de água são apenas acúmulos de líquido do próprio seio, talvez por hormônio ou alguma coisa assim, ocorre de causar. Em pessoas dá mais. Tem gente que tem cisto de água no rim, eu tenho até no fígado, tinha um pequeno no fígado. Então, ocorre. E aí ela falou assim, não tem um tratamento específico. Hoje tem a punção, né? Que eles podem aplicar com uma agulhinha fina, tirar. Gente, mas isso é dolorido demais. Eu não sei se é porque eu fiquei assim traumatizada quando eu fiz a punção da tiroide. Ai, que coisa que dói! Ai, eu não quis fazer a do seio, né? E eu comecei a pesquisar para saber assim, dicas caseiras, dicas, coisas assim da natureza para poder eliminar isso, porque doía demais mesmo, viu, gente? É uma coisa, quem tem, sabe que tem época que dói muito mesmo. E como eu tinha 5 em um e 3 no outro e estava bem grande, então doía mais. E tem época, assim, eu não sei se é na época que é para vir menstruação, coisas assim, que eles aumentam, aí que dói mesmo. Apesar de eu ter retirado o útero aos meus 27 anos, que eu tinha mioma. Então, mas os sintomas você continua tendo, né? Então, aí eu vi, até na internet mesmo, uma mulher que comentou em um site, que hoje eu já não me lembro mais, porque já tem 3 anos, que ela usou o óleo de mamona, que é esse aqui, gente, ó, o óleo de rinse. Esse daqui você compra na farmácia, em casas de produtos naturais, muito fácil, gente, de você encontrar, baratinho, acho que é 11, 12 reais, ele vem pouquinho, é 30 ml, mas um desse daqui dá para quase um ano. Eu vou te mostrar como é que eu fiz para poder se livrar desse cisto. E com 3 meses que eu estava usando, eu fiz de novo, porque eu vi que diminuiu, e eu fiz de novo a mamografia. E tinha só 2 em um seio, no que tinha 5. Ainda tinha que estava menos de 2 centímetros. Tá? Nossa, diminuiu muito mesmo. E aí, então eu falei, nossa, é muito bom, vou continuar. Mas só que às vezes ele volta. Mas assim, se você usar 2, 3 dias que você passar, já some de novo. E como que eu uso? Sabe na hora que você toma banho? Porque o óleo de rinso de mamona, né? Vamos falar assim que é mais conhecido. O óleo de mamona, ele é grosso, pegajoso, assim, e não tem um cheirinho muito agradável, não. Ele é um cheirinho mais forte. Toma banho. Quando você está no chuveiro com a aguinha quente, você coloca assim umas 5 gotinhas na palma da mão assim e você vem passando na mama e fazendo massagem. Pode passar bem assim, ó, massageando bem.
Gente, mas isso é para cisto de água. Eu não sei para outro cisto porque eu não tenho, então não posso falar nada. Mas para cisto de água, excelente. E outra dica que eu vou te dar: nunca, nunca mesmo vai suspender o tratamento médico que você está fazendo. Pode fazer, mas sempre acompanhamento médico, viu, gente? Cisto é muito perigoso, assim, outros tipos de cisto. Então você tem que ter o acompanhamento do médico, isso que eu quero falar pra você. Mas isso daqui foi o que salvou. Eu passei no primeiro dia, no outro dia já não tava quase doendo. Aí eu repeti por 3 dias. Gente, no final de semana, eu comecei isso no começo da semana, no final de semana nem parecia que eu tinha mais aqueles caroços. E eles foram diminuindo, diminuindo até sumirem. Às vezes eles voltam, aí eu vou lá e passo. Então, um vidro desse aqui dá pra você usar muito tempo, porque um vidrinho, apesar que eu uso ele em outras receitinhas, né, que eu fiz pro cabelo, coisas assim, nossa, deu mais de um ano, agora que acabou, porque tem uns 2 meses mais ou menos que voltou. Aí eu falei, nossa, eu vou comprar o óleo de mamona de novo, né, e daí, como o meu tinha acabado e eu comprei, eu falei assim, gente, eu vou trazer essa dica no canal, porque pra mim foi excelente. E eu sei o quanto dói e o quanto incomoda. Por isso eu vim trazer essa dica aqui pra você hoje, que com certeza vai ser útil pra você, viu, gente? Mas lembre, passe com a aguinha morna do chuveiro, porque daí como ele é pegajoso, ele não vai ficar aquela coisa grudenta. Daí você passa, massageia bem e depois enxágua. Na hora de você secar, não retira não, só dá aqueles leve toquezinhos assim com a toalha pra secar e pronto. Depois, para não ficar com aquele cheirinho, passa um pouquinho de perfume, tudo bem, resolvido. Vou mostrar bem pertinho para vocês, ó. É esse aqui, ó. Eu tenho certeza que se você tiver com esse problema que eu tinha, vai solucionar aí pra você, tá? Então, é mais uma dica que eu deixo aqui pra você, coisas que realmente funcionou pra mim, gente. Até a minha filha tava falando que ela tem, mas eu falei pra ela, olha, você primeiro tem que fazer uma mamografia, uma ultrassom, pra poder saber a origem, né? Saber se é cisto d'água. Se for cisto de água, viu? Pode usar, porque para mim foi, claro, cada organismo é um organismo, foi muito bom. Outra coisa que eu ouvi falar que é muito bom também, argila com carvão vegetal, aquela argila que você compra para fazer massagem, máscara, aquelas coisas, para você passar mais o carvão. Mas entre a argila e o carvão, eu ainda fico com o óleo de rícino, tá bom, gente? É uma dica maravilhosa, um produtinho aí natural, 100% natural, que você compra em farmácia, em casas de produtos naturais e é muito baratinho. Ó, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente. É uma dica que eu deixei para vocês, espero poder ajudar você, assim como essa daqui me ajudou bastante. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo.